Olá, muito bom dia para você. Os 9 leitos clínicos e 10 de UTI para tratar doentes com a Covid-19 no Hospital Regional Antônio Dias serão desativados até o final deste mês. Segundo a FHEMIG, o pedido foi feito pela Superintendência Regional de Saúde. Esses leitos não deverão mais ser utilizados pela unidade hospitalar, nem para tratar outros doentes, mesmo com a HRAD sempre no limite de ocupação, pois é referência em saúde para várias cidades, né? Hoje no 30 Minutos a gente vai mostrar também. Eventos e atividades de entretenimento estão proibidos dentro do mercado municipal. Os impactos gerados pela estação de tratamento de esgoto em Patos de Minas. Sufoco, Cruzeiro fica no empate com Guarani no Mineirão. No ar, o 30 Minutos. Diante da repercussão gerada pela ação civil pública do Ministério Público Federal, surgem os questionamentos a respeito dos impactos gerados pela ET ao meio ambiente e na própria sociedade. A ação civil pública divulgada pelo Ministério Público Federal em Patos de Minas contra a Caixa Econômica Federal, o município de Patos de Minas e a construtora Pisolato, no último dia 5 de novembro, gerou grande repercussão. Dentre os questionamentos está o funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto próximo à zona urbana e os impactos disso para a sociedade e para o meio ambiente. Nós temos um problema, que a cidade cresceu de maneira desordenada. Ela cresceu muito para um lado em detrimento do outro. E as situações que ocorrem em qualquer outra cidade, em qualquer outro estado, são que as pessoas que não têm uma condição de financeira maior, elas tendem a ir para bairros um pouco mais afastados. Porém, esses bairros, geralmente, eles têm uma adequação muito próxima ao rio. Em relação aos transtornos à população e ainda a respeito dos impactos relacionados ao meio ambiente, tudo se resume a uma coisa chamada plano diretor. Nele devem ser inclusos as questões de urbanização e de toda a estrutura que envolve a cidade e o saneamento, tanto da água quanto do esgoto. Tudo isso deve ser elaborado, estruturado e revisado a cada 10 anos. Mas, aparentemente, no município de Patos de Minas, isso não tem sido realizado. Na verdade, o plano diretor foi instituído em 1996, com um planejamento para 10 anos, onde seria revisado em 2006, foi feita a revisão, com um planejamento para mais 10 anos, que seria 2016. De 2016 para cá, ele sofreu várias situações de reuniões e até hoje ele não foi aprovado o plano diretor. Além disso, fazer esse planejamento e revisá-lo periodicamente é essencial para evitar que hajam problemas também na parte de meio ambiente, como rios e nascentes e mesmo áreas de preservação permanente que existem na região. Existem regras estaduais e regras federais que determinam o limite, em que tenha uma estação de tratamento, bem como limite como tem a subestação de energia e outras coisas nesse sentido, e os loteamentos. Logicamente, com o passar do tempo, o problema não é só o Quebec, mas o problema é que as outras áreas próximas ao Quebec, ou anteriores ou posteriores, foram permitidos construir loteamentos. E nessa situação, você sobrecarrega uma área. A partir dos próximos anos, as estruturas que envolvem toda a parte de saneamento, elas vão ter que sofrer algumas alterações e os municípios vão ter que se adequar a essas alterações com relação aos resíduos, com relação ao saneamento, sim, do esgotamento desse saneamento. Na sequência, a gente vai mostrar que estão proibidas as atividades de entretenimento dentro e próximo ao mercado municipal. E leitos para tratar pacientes com Covid-19 vão ser desativados no hospital regional. Entre a última quinta-feira e o domingo, 30 estabelecimentos foram fiscalizados por agentes da Prefeitura e Vigilância Sanitária em Patos de Minas. 5 deles foram multados. O mercado municipal foi um deles e agora terá protocolo de funcionamento alterado.
Cerca de 80 pessoas estavam no estabelecimento dentro do mercado municipal, sem seguir as recomendações estabelecidas pela prefeitura. Fiscais foram até o local com o apoio da Polícia Militar para dispersar a aglomeração. Mas, a partir de agora, regras mais rígidas para que essas cenas não voltem a se repetir. Estão proibidos eventos e atividades de entretenimento dentro e próximo do mercado municipal. É proibida também, segundo o protocolo da Prefeitura de Patos de Minas, colocação de mesas e cadeiras nos espaços públicos do mercado. Dentro dos estabelecimentos, as mesas devem ter distanciamento de 2 metros entre os clientes. O protocolo sanitário ainda reforça sobre higienização dos ambientes e oferta de álcool em gel. No Hospital Regional Antônio Dias serão desativados. Apenas o hospital de campanha atenderá os pacientes de Patos de Minas. De outras cidades terão que ir para outras localidades. A criação de novos leitos clínicos e de UTI em Patos de Minas para pacientes com Covid-19 foi burocrática e demandou trabalho. Com casos e mais casos sendo registrados, os recursos e esforços do Estado pareciam escassos e a espera pelos equipamentos foi angustiante. Somente meses após o primeiro caso, o Agarrad ampliou a sua capacidade de leitos. Nós estamos abrindo um chamamento público, para contratação de profissionais para ampliação de novos leitos de UTI. Na realidade, nós teremos que abrir mais 6 leitos de UTI adulto, exclusivos para o atendimento de pacientes com Covid-19 e mais 9 leitos de enfermaria para os pacientes para os egressos da UTI. Agora, quase 9 meses após o início da pandemia, esses mesmos leitos serão desativados. A notícia foi confirmada pela assessoria de comunicação da FEMIG, que informou através de nota que os leitos clínicos e de UTI serão desmobilizados, atendendo à solicitação da Superintendência Regional de Saúde, mas poderão ser reativados a qualquer momento se houver necessidade. A desativação dos 10 leitos de UTI e 9 leitos clínicos deve acontecer no dia 30 de novembro. O governo do estado, diante da redução do número de ocupação de leitos para a Covid, ele estabeleceu uma política de desmobilização de leitos para atendimento à Covid. Isso ocorreu em todo o estado e, inclusive, os leitos do Hospital Regional serão desmobilizados a partir de 30 de novembro, ou seja, em 30 de novembro, a partir de 1º de dezembro, o Hospital Regional não receberá mais pacientes de Covid. Com isso, surgem algumas dúvidas. Os leitos do hospital de campanha serão suficientes para atender os pacientes diagnosticados com Covid-19? Os pacientes vindos de outras cidades serão atendidos em Patos de Minas? Patos de Minas será atendido pelo hospital de campanha. Com essa desmobilização dos leitos para Covid no hospital regional, o hospital de campanha será exclusivo para Patos de Minas. Claro que em algum caso ou outro nós poderemos sim atender cidades da região, mas a princípio ficará exclusivamente para atender a população de Patos de Minas. As cidades vizinhas deverão encaminhar seus pacientes para São Gotardo ou João Pinheiro ou até mesmo Unaí. Segundo o secretário municipal de saúde, a decisão de desativar os leitos é do Estado, mas no caso de uma nova onda, eles poderão ser ativados novamente. Para que essa nova onda de casos não aconteça, o secretário alerta. O vírus está circulando pela população, tanto que a cada dia a gente recebe novos pacientes internados no hospital de campanha e numa média de 90 pacientes são internados no centro Covid anexo à UPA, isso com suspeita ou com sintomas de Covid. Então a situação ainda é bastante preocupante. Pois é, os 9 leitos clínicos e 10 de UTI do Hospital Regional destinados a doentes com Covid desativados não deverão ser remanejados. Isso segundo a FEMIG, isso mesmo que a ocupação no Agarrad esteja sempre ali no limite, como a gente vem acompanhando, pois é referência em saúde para várias cidades. A gente muda de assunto, vamos falar de prevenção e cuidados com a saúde, que é, claro, com a clínica, laboratório e mais exames.
Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Nayara Santos. Nayara, bom dia. Vamos para as novidades, então, de hoje. Bom dia. As novidades do mês de outubro, né? Continua o nosso check-up para o homem, né? Que se cuida, preocupa com ele, em estar com a família, fazendo um check-up com mais de 10 exames, consultas médicas, né? E o eletrocardiograma a partir de R$ 139,00. É um preço muito barato para estar cuidando de um bem tão precioso que é a saúde, né? Os nossos exames laboratoriais com 20% de desconto. E hoje nós temos a nossa terça da saúde, onde nós da Clínica Mais Exames contratamos um médico e atende alguns pacientes com consultas gratuitas com o clínico geral. Antes de entrar aqui, eu liguei lá, tem 5 vagas ainda que nós estamos disponibilizando, né, para o pessoal que assiste a NTV. Então, ligue, garanta a sua vaga hoje à tarde com a consulta com o clínico geral gratuita. E nós da Mais Exames viemos também nesse mês de novembro com o show de prêmios. Os pacientes que consultarem ou realizar exames na clínica nesse mês de novembro e dezembro vão estar concorrendo a vários prêmios. Então, mais um benefício para estar cuidando da saúde, né? Muito bem, show de prêmios vem aí. Obrigado, Nayara. Muito obrigada. A gente continua com 30 minutos, porque daqui a pouco a gente fala de futebol, né? O Cruzeiro fica no empate com o Guarani no Mineirão. Sufoco total, né? A partida do Cruzeiro contra o Guarani na noite dessa segunda-feira no Mineirão foi bem assim, né? Entre altos e baixos, a partida terminou com 3 gols para cada lado. Não era exatamente o placar que o Cruzeiro esperava. Murilo Rangel abriu o marcador aos 14 minutos. Manuel empatou aos 20. Pablo fez outro para o Bugre aos 38 minutos. E pouco tempo depois, Potker deixou tudo igual no Gigante da Pampulha. No segundo tempo, foi o Guarani quem tomou a iniciativa. Murilo Rangel fez mais um e abriu 3-2 para o Bugre. Com Potker expulso, estava mais difícil para a Raposa, mas o Wellington marcou o dele e deixou tudo igual no Mineirão. Placar final, 3-3. Feliz também por entrar e ter feito esse gol, mas nosso time é grande, né? Levantar uma cabeça agora que tem muito jogo pela frente. Com o resultado, a Raposa manteve o 15º lugar na tabela com 24 pontos, mas só volta a campo dia 20. Terá tempo para se preparar para o próximo jogo. A gente mostrou um poder de reação bastante elogiado também pelo nosso treinador. Mas a gente tem que procurar agora corrigir os erros, que teve muito erro nesse jogo. É um jogo atípico do que o trabalho do Filipão vem mostrado. Agora a gente tem uma sequência de dias aí sem ter jogo para a gente corrigir o máximo possível, para a gente não cometer no próximo jogo. E é impressionante como o Filipão dá uma cara ao time, né? Antes o Cruzeiro não conseguia fazer um gol, no máximo um. Agora toma gol, faz gol, empata, leva virada, vai lá e empata novamente. Se fossem situações normais, em circunstâncias normais, seria um resultado não tão ruim, né? Mas como o time precisa vencer, porque está lá pela parte de baixo da tabela, embora esteja fora da zona de rebaixamento ainda, o resultado não é legal, esse apenas um ponto somado aí. Olha, o Cruzeiro volta a campo só no dia 20, dá tempo aí para poder fazer um planejamento, né, a mais aí com esses jogadores. O jogo vai ser no Mineirão às 9h30 da noite, quando enfrenta o Figueirense, outro jogo duro aí nessa Série B. O programa fica por aqui, o 30 Minutos, que volta amanhã às 11h10 da manhã. Eu te encontro logo mais a partir das 18 horas do Mais Saúde. Agora, Guibo Aventura, que chega aí para comandar a festa. Guibo, bom dia para você. Olá, Odair. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo certinho? Tranquilo. GGSS? Totalmente. E outra coisa, você estava falando do Cruzeiro aí, com o Filipão sem bigode, hein? Sem bigode. Você já imaginou se tivesse bigode? Aí eu vou te contar um negócio. Nova fase aí do Filipão. Mas eu estava vendo os gols ali, sem nenhuma paixão, sem nenhuma questão de torcida, sem nada disso. Mas que dois times com defesas atrapalhadas, hein? Cometeram muitos erros, né? Não, pelo amor de Deus. Baixa o tom aí. O segundo gol, inclusive, do Guarani foi assim uma bobeada imensa. Os outros já foram, o segundo foi impressionante. Não, os gols bobeada. De cabeça. Manuel subiu sozinho, o cara que marcou o último gol do Cruzeiro lá,
Também subiu só o Wellington, né? O Wellington. É. Torrão. Ele subiu também sozinho, no meio da zaga, sozinho. Repetindo o gol que o Cruzeiro tinha acabado de tomar também. As defesas, as duas defesas muito ruins ontem, muito ruins. Verdade seja dito, o primeiro gol... 3-3, mérito da ruindade das duas O primeiro gol do Guarani foi um belo gol. Foi de fora, chute forte, foi um belo gol. O cara deu um tapa na bola, deu um de chapa, ela fez uma curva, entrou... Belo gol. Tirou o cisco da curva, meu. Aquilo lá não tem jeito, né? Antes falava que era ali onde a coruja dorme. Dorme, Hoje não usa mais isso daí. No ângulo. Mas é isso aí, então. É isso, Gui. Algum papo bom aí pra gente falar aí? Alguma coisa boa pra gente falar isso aí? Só me surpreende. O governo do estado está diminuindo o tamanho da nossa estrutura hospitalar, mandando desativar os leitos de Covid aqui do Hospital Regional. Ainda que a gente tenha aí uma situação no estado de diminuição, né, de casos, a gente não vê isso por aqui exatamente dessa maneira, nessa proporção para desativar, mas enfim. Falei isso ontem. Está querendo economizar e está desativando. Falei isso ontem aqui no programa, lamentamos ontem isso aqui no nosso programa, porque a gente briga tanto e aí fala, mas por que a Covid está acabando, vem aí o problema não é nem a Covid, tem outra coisa. Há uma suspeita e um medo de que a gente tenha uma segunda onda depois das eleições. Pois é. Então não pode desativar isso aí sem ter certeza disso. Outra coisa, Odair. Nós temos uma fila enorme de cirurgias, porque você não faz uma cirurgia se não tiver disponível um leito de UTI. Mesmo que depois ele não vá usar, passe por lá algumas horas ou um dia e não vá usar esse leito de UTI. Mas tem que ter o leito de UTI. Como plano B, né? Olha... Como suporte. Olha para você ver. Nós temos uma enormidade de pessoas que estão praticamente aleijadas aí, esperando uma cirurgia ortopédica. Uma fila enorme. Eu estou falando só de uma especialidade, só de uma. Mas a nossa fila aqui tem mais de mil pessoas esperando. Aí nós vamos pegar essa estrutura e o governador vem aqui, pega essa estrutura, leva de volta para Belo Horizonte. Tá brincando, né? Uma brincadeira de mau gosto. Isso é um negócio que não dá para entender. Isso é uma coisa que não concebe. Justamente. Mandou respirador para São Lucas. Mandou para São Lucas. Que não é agora sabe, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Sabe, eu não entendo o que esse governador anda fazendo, principalmente com Patos de Minas. Com a nossa região. Mas com Patos de Minas, ele está sendo o pior governador de todos os tempos. Justamente sabendo, né, Gui, que nós temos aí, também por causa da pandemia, uma fila muito grande de cirurgias eletivas, como você estava falando aí. E com essa questão da pandemia, isso foi agravando, foi arrolando, está cada dia mais represada essa lista aí, ué. Me preocupa muito. Brincadeira esse negócio. Me preocupa muito esse deixar menor essa estrutura hospitalar. Mas, enfim, vamos em frente. Apesar de ter dito, apesar de ter sido dito pela FEMIG que em caso de uma nova onda isso poderá ser reativado. Mas aí é aquela questão, né, burocrática de alguém autorizar, quando já tiver esgotado. Na verdade, ele quer vender mesmo o hospital. Pois é. Vender mesmo o hospital e aí vende mesmo. O pobre nem não existe. O pobre vai para onde buscar atendimento? E não é o pobre de Patos de Minas, não. O Hospital Regional atende 33 cidades. E é um hospital de referência, um hospital importante, sabe? Esses doentes que chegarem aqui com Covid de outras cidades não vão poder ser atendidos aqui, viu? Eles serão encaminhados para outros centros. Porque o de campanha vai atender só o município. Ou seja, é ruim para toda a micro e macro região. O de campanha atende com os municípios que Patos é referência para eles, né? A micro-região. Mas nós temos Lagoa, 33 Pajão, na macro, né? Guimarães, tá. Mas temos 33 na macro, né? E aí esse pessoal que vier não vai ter atendimento. Quem sabe Deus nos ajuda aí e a gente consegue, né,
Tem aí o deputado Eli Tarquini, tem que brigar por isso, tem que ir lá e dar tapa na mesa, tirar as calças, dar birra, pisar em cima, porque senão não tem jeito. Tem que brigar. Um abraço daí, até mais. Aqui.